Bom dia a todos, né? A gente vai continuar falando um pouquinho sobre porcentagem. Vamos resolver alguns exercícios aí e entender algumas interpretações, algumas coisas que a gente vai precisar aí para resolver as nossas questões. A gente parou no exercício número 6 aqui. E olha só, o que ele fala na questão número 6? Deixa eu... Na questão número 6, ele fala o seguinte. Ele fala assim, ó. Um advogado conseguiu ganhar 80% de uma causa que estava avaliada em R$ 4.000. Olha só, 80% dessa causa. Sabendo que seus honorários correspondem a 20% da quantia recebida, qual o valor que o cliente irá receber? Então, vamos fazer essas contas, ó. Primeiro, falou aí que o advogado, ele ganhou 80%, ou seja, 0,8% da causa que custava R$ 4.000. Quanto que dá essa conta aqui? Então, significa que ele conseguiu ganhar aí 3.200, certo? Então, foi esse o valor que ele conseguiu ganhar. E ainda fala que, sabendo que seus honorários, ou seja, ele vai receber 20%, porque o advogado ganha da quantia que ele consegue receber. Então, vamos colocar aqui. Ele vai receber 20% de quanto? De 3.200. Essa conta aqui, ó, 2 vezes 32 dá 64. Então, isso vai dar R$ 640. Beleza. Então, ó, se o cliente ia receber 3.200, só que a parte do advogado é 640, então o cliente vai receber quanto? 3.200 menos os 640. Né? Quando eu faço essa conta aí, eu vou achar aí 2.560, certo? Tranquilo aí? Tranquilo aí nessa questão? Então é isso aí. Tranquilo. Beleza. Olha só. Então vamos lá. A gente costuma ir nos postos de gasolina e lá no posto já tem uma plaquinha assim que fala que o percentual do álcool em relação à gasolina, né? Mas por que que tem isso aí nos postos de gasolina? Se a gente for olhar, bem, o que que acontece? Quando foi determinado essa relação de 70%, o percentual de gasolina e álcool era diferente de hoje. Hoje o percentual de gasolina e álcool é maior. Por exemplo, se você for lá na época, que foi, acho que foi em 2007, o percentual de álcool e gasolina, ele estava nessa proporção aqui, ó. Ele estava 22% de álcool e o restante, os outros 78%, era gasolina pura, né? Então, o combustível era formado por isso. Depois, o combustível passou a ser 27% de álcool e 73% de gasolina. O que que isso vai mudar na vida dos, vamos dizer, não de vocês agora, né, mas do pai de vocês que vai abastecer o carro lá, e quando que ele decide em utilizar álcool ou utilizar gasolina, né, nos carros flex, né? Qual seria o percentual mais vantajoso aí para ele? A gente tem, ó, o seguinte caso. O primeiro caso é
é quando a gente vai ter aí que o consumo vai depender do quanto o carro faz. Por exemplo, se seu pai pegasse lá, fizesse a seguinte relação, ó. Você vai pegar, dividir o desempenho pelo etanol, pelo desempenho da gasolina. Ou seja, se o seu carro lá faz 7,3 km com etanol e faz 10 km com litro de gasolina, aí você tem que dividir os 7,3 por 10, certo? Essa é a primeira conta que você vai fazer. Você pode perguntar para seus pais depois. Então, você vai ter um meio percentual de 73%, mas esse 73% aqui é o rendimento do carro. Então, significa que se seu pai pegar lá o preço do combustível e dividir e der abaixo de 73%, significa que compensa seu pai abastecer mais com álcool do que com gasolina, né? Para esse carro aqui, para esse caso aqui. Se você fez as contas lá e seu pai depois me deu 0,6, né, deu 60%. Se você dividir o preço do álcool pelo da gasolina e dá abaixo de 60%, compensa. Se dá acima, é preferível abastecer com gasolina, que o carro vai render mais. Então, depois vocês deem uma lidinha nesse trecho aqui, para ver se vocês conseguem entender e fazer os cálculos aí com o carro do pai de vocês. Pergunta para o pai de vocês quais são esses dados, que eu acho que vocês vão ficar bem entendidos. E a gente vai falar sobre taxas de variação, só que agora a taxa de variação que a gente vai falar, que a gente já falou na aula passada, a gente vai falar sobre taxa de variação percentual, né? E a taxa de variação percentual, ela é basicamente o seguinte: você vai pegar a diferença entre, por exemplo, a população estimada em 2019 pelo último censo em 2010, essa diferença você vai dividir pelo valor inicial, certo? No caso inicial aqui, seria o meu sempre a população de 2010, né? Por quê? Porque o inicial ele vem primeiro. Então, se eu quiser, por exemplo, qual foi o aumento percentual do número de pessoas que teve de 2010 para 2019? Então, o que eu faria? Eu faria essa subtração, ó. 210 mil menos 190 mil, que dá esse valor. E esse valor eu vou dividir por quanto? Esse valor eu divido pelo meu valor inicial, da população que eu tinha em 2010. Então, ó, dividir pelo valor inicial. Isso deu aproximadamente esse valor, que corresponde a 10%. Então, o que representa isso aqui? Isso aqui representa o quanto que a população aumentou em relação a 2010, ou seja, ele está 10% maior. Por quê? Oi. Por que teve que dividir por 2010? A gente divide por 2010 para saber o quanto que ele estava valendo no início. Eu acho que eu vou dar um exemplo mais claro aqui para vocês. Eu vou abrir meu programa aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? É minha área de trabalho? Uhum. Aham. Beleza, eu vou abrir um programa aqui para mostrar para vocês como é que esse cálculo é feito. Acho que vai ficar muito mais entendível. E já dá Olha só, a gente tem um gráfico aqui do índice, mas vamos colocar um gráfico aqui, por exemplo, Deixa eu tirar esse painel meu aqui. Vamos colocar aqui o gráfico da Petrobras, por exemplo. Então, aqui está o gráfico da Petrobras, certo? Esse aqui é um gráfico de 1 minuto. Vou colocar o gráfico aqui diário para vocês terem ideia do que está acontecendo com a Petrobras. Olha só, esse é o gráfico da Petrobras.
Esse gráfico da Petrobras, ele tá, deixa eu ver, vai ser esse aqui mesmo. Esse gráfico da Petrobras, ele está mostrando a variação de preços durante alguns dias, tá vendo? Aqui ele me dá as datas. Durante alguns dias. Aqui a gente tinha próximo do dia 5 de fevereiro, dia 2. E olha só o que aconteceu naquela queda em março, né? Que veio caindo. O preço da Petrobras saiu ela estava aqui em fevereiro. Ela estava em 20 de fevereiro, ó. Ela saiu olha só o fechamento, que tá R$ 29,92. Tá vendo? Que tá mostrando aqui o preço de R$ 29,92 marcado aí na tela. Ela saiu de R$ 29,92 e ela caiu até, rapidinho, ela caiu aqui no mínimo, em 19 dias ela caiu 64%. Mas o que representa esse 64%? Como é que eles chegaram nessa conta? Vamos fazer um exemplo. Ela estava lá em 29,62, não é isso? Ó. Aqui nesse candle aqui, ó. Aqui nesse pontinho aqui. Então, vou colocar 30,16, é o valor que está mostrando aí para mim. Então, eu pegaria aí o valor de 30,16, vou mostrar para vocês. Por que eu divido? 30,16. 30,16. E qual foi meu valor final? Normalmente eu pego meu final menos o inicial. Meu valor final foi aqui, vamos supor que seja, tenha sido aqui 10,85, tá bom? Olha, ele está mostrando aqui no gráfico para mim. Então, vou colocar 10,85 menos 30,16. Quando eu faço essa conta, ele me dá a variação aí. Olha só, fazendo essa conta, 10,85 menos 30,16. Então, variou R$19, ou seja, negativo, R$19,31. Então, significa que cada ação da Petrobras, ela perdeu esse valor aí em intervalo de 19 dias, R$19,31. E o que aconteceu depois? Para saber qual é a relação percentual, eu tenho que dividir pelo preço que ela era. Ou seja, eu vou pegar o R$19,31 e dividir pelos 30,16. Porque quando eu faço essa conta, eu vou achar a relação percentual. Então, dividido por 30,16 vai me dar aí, ó, menos 0,64025. Tá, o que representa isso aqui, ó? Isso é bem importante. Significa que R$19, ou seja, o valor que ela perdeu, representa 64% do preço que estava. Deu para entender o porquê que eu divido pelo inicial? Então, ó, significa que a variação da Petrobras Entendi agora. foi de 64, vamos colocar 0,2%. Essa foi a variação da Petrobras em 19 dias. Na verdade, em 18 dias. Então, olha só. Essa foi a variação da Petrobras. Então, se eu pegar aqui, ó, com a minha setinha e pegar aqui do início do candle até o finalzinho ali, olha aí, ó, aproximadamente o valor que a gente calculou, né? Como eu peguei aqui, ó, olha só, aproximadamente o valor que a gente calculou, 64, alguma coisa. Por quê? Às vezes não estava nesse preço certinho que eu peguei aqui olhando no gráfico por cima. Então, ó, vamos pensar. O cara que comprou a Petrobras aqui a 30,16 e vendeu aqui no desespero nesses 19 dias, ele perdeu, se ele tinha colocado lá R$1.000, ele perdeu R$640. Só que teve gente que comprou aqui, ó, nesse fundinho da Petrobras, quando ela estava 10 e pouco, 10,85, e segurou até hoje. E olha só, essa pessoa que segurou até hoje, ela está ganhando 95%. Ou seja, se ela colocou R$1.000, ela está ganhando R$959. Em quantos dias? Em 65 dias. Consegue entender essa relação aí? Ou seja, por que essa pessoa ganhou isso tudo? Você fala, a pessoa ganhou isso tudo, mas nem chegou ao topo que estava. Sim, não chegou ao topo que estava. Mas como é que a gente faz essa conta? A gente vai fazer essa conta da seguinte maneira.
Vamos utilizar isso aqui como base. Ou seja, eu vou pegar o valor que ela estava aqui no fundinho, ou o valor que ela está agora, 21,60, vou subtrair do valor lá que eu comprei. Vamos supor que eu comprei a 10,85. Então, se eu fizer essa conta aí, 21,60 menos 10,85, eu tenho aí 10,75. Ou seja, eu ganhei 10,75 para cada ação que eu comprei, a 10,85. Quanto que isso representa percentualmente? Eu faria 10,75 dividido por 10,85. Por quê? Porque foi o preço que eu adquiri, certo? Quando eu faço essa conta, olha só, 10,75 dividido por 10,85 vai me dar aí 99, colocar 0,9907. Ou seja, isso representa 99,07%. Ou seja, se eu tivesse investido em Petrobras quando ela deu essa queda aqui e pegasse ela aqui no fundinho, se eu colocasse R$1.000, eu teria ganhado 990. Tivesse com ela até agora. Deu para entender, gente? Querem outro exemplo? Deu. Olha só. Posso dar exemplo de outra ação aqui para vocês. Vou colocar aqui, ó. Esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é o gráfico da Via Varejo. Quem é a Via Varejo? É as Casas Bahia, Ponto Frio, esse grupo de lojas aí. A gente tem várias lojas que são a Via Varejo. Então, olha só o que aconteceu com a Via Varejo. Ela chegou a valer aqui, ó, R$3,96. Tá vendo? Que ela bateu esse picozinho aqui. E daqui de R$3,96 até o valor que ela está hoje, que foi lá em março, no pico da crise, quando tudo estava caindo, olha só, até hoje ela valorizou 278%. O que representa isso, Juan? Por que ela variou tudo isso? Vamos fazer a continha simples, ó. Qual o valor que ela está hoje lá? Ela está R$15,13, não é isso? Vamos supor que eu comprei aqui no fundo. Vamos colocar que eu comprei a R$4, só para facilitar. Então, se eu comprei a R$4, eu ganhei em cada ação R$11,13. Certo? Então, vamos fazer essa conta. R$11,13 dividido por 4, isso vai me dar 2,78. Vou colocar esse 25. Esse foi o valor que me deu. O que representa isso em porcentagem? Significa, se eu multiplicar por 100 ali e colocar o símbolo de porcentagem, significa 278,25%. Ou seja, Juan, não estou entendendo essa... Juan, não estou entendendo essa porcentagem agora não. Deu um número maior que 100? Sim, deu um número maior que 100. Por quê? Porque você colocou R$4 e ganhou 11. Então, isso me dá 278%. O que representa isso? Se você tivesse investido R$1.000 aqui, se tivesse investido R$1.000, você teria ganho, se tivesse com ela até agora, ganho. Você teria ganho, não você estaria agora. Você teria ganho R$2.782,50. Ah, Juan, se eu não investir 1.000, se eu tivesse investido 100, se você tivesse investido 100, você teria ganhado R$278,25. Deu para entender? Ficou claro para todo mundo? Como que a gente calcula esse percentual? Então, ó, não é difícil. Com as ferramentas gráficas, ó, eu preciso entender isso. Por quê? Ó, eu estou calculando, daqui até aqui ela valorizou 266%. Se eu pegasse aqui até o topo, ó, 294%. Ah, quanto que essa ação caiu?
ela caiu aqui, ó, ela caiu 76%. Significa que se eu tivesse investido R$1.000, eu teria perco R$760, né? Só que se eu tivesse segurado essa ação e não tivesse vendido ela aqui no fundo, eu estaria com o mesmo valor hoje praticamente. É isso que eu quero que vocês entendam. Para que a gente utiliza essa variação percentual? Por que isso é importante? Tá bom? Então vamos lá para nosso livro. Beleza. Então, ó, essa expressãozinha. Então, aqueles valores lá, eles são calculados tudo em cima dessa conta aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer exercício. Ele fala assim, ó. Eu vou ler e vou dar um tempinho para vocês responderem. Ele fala assim, questão 1. O gráfico publicado pela revista Veja em 28 de setembro de 1999 mostra como são divididos os 188 bilhões de reais do orçamento da União entre os setores da saúde, educação, previdência e outros. Se os 46 bilhões de reais gastos com previdência fossem totalmente repassados aos demais setores, de modo que 50% fosse destinado à saúde, 40% à educação e os outros 10% determine o aumento que o setor de saúde teria. Então, e aí? Olha só. Ele falou, se os R$46 gastos com a Previdência, ou seja, 46 bilhões aqui, fossem totalmente repassados aos demais setores, de modo que 50%, ou seja, 50% de 46, quanto que dá? 50% fosse repassado para cá. 40% fosse repassado à educação, viesse para cá, e os outros 10% aos outros, para cá, determine o aumento no setor de saúde. E aí, vou esperar a resposta aí. Vou esperar um tempinho, vou dar um tempinho para vocês responderem e vou aguardar, tá bom? Parte da pontuação que vai ser pelas participações em aula, tá bom, gente? Então, eu sempre vejo quem está participando aqui no chat, ou então quem está conversando comigo, participando, tirando dúvida, ou está respondendo aqui no chat, que eu acho que a parte mais importante está fazendo os exercícios comigo para poder dar a nota aí de participação que vai ter, tá bom? Ô, Juan, Lembrando. Oi. como é que você achou 23 lá em reais, que eu não vi? Eu achei R$23 aqui, ó. Ele falou que isso aqui, esses 46, 50% dele ia ser destinado à saúde. Então, o que eu faço? 46 vezes 50%. Isso vai dar quanto? 23. Beleza? Beleza. Então, é isso aí. Na letra A, a gente tem isso. Para saber o aumento percentual, é aquela conta que eu fiz com vocês umas 3 vezes aí no exercício passado. Pega o que aumentou e divide pelo que tinha inicialmente. Gente, essa matéria é muito, muito... Vocês viram um tanto de coisa que dá para aplicar ali só naquele gráfico de preço ali? Acho que é a matéria que eu mais gosto de porcentagem, porque ela é muito prática para gente, muito prática para a gente que quer fazer que quer mexer com a parte financeira, que pensa em investir. Se você souber trabalhar com porcentagem, a gente vai estudar juros compostos, vão entender o que eu estou falando. Olha só. O senhor Manuel contratou um advogado para receber uma dívida cujo valor era de R$10.000. Por meio de um acordo com o devedor, o advogado conseguiu receber 90% do total da dívida. Então vamos lá, rapidinho. R$10.000. Quanto dá 90% de R$10.000? 9.000. 9.000, beleza.
Então, significa que ele conseguiu 9 mil. Aí ele continua falando, ó, supondo que o senhor Manuel pagou ao advogado 15% do total recebido, então significa que eu vou multiplicar isso aqui com 15%. Quanto restou para seu Manuel? Vamos calcular aqui, ó. Se eu pegar os 9 mil e multiplicar por 0,15, eu vou ter 1.350. Tá, então seria 1.350 que eu vou tirar dos 9 mil. Se eu estou tirando 1.350 dos 9 mil, eu vou fazer essa conta. 9 mil menos 1.350. Isso vai me dar quanto? Isso vai me dar 7.650. Esse é o meu valor aí que o senhor Manuel vai receber. Ficou claro, gente? Para todo mundo? Ficou. Beleza, era para ter deixado de fazer, só que deixado de vocês fazerem, mas acabei fazendo aqui, nem prestei atenção. Vamos para a próxima. O que a 3 fala? Fala assim, ó. Ele fala, considere um ecossistema em que a produtividade primária líquida de 20 mil quilojoules por metro quadrado por ano e os consumidores primários ingerem 13% dessa produção, sabendo-se que do que é ingerido, 60% é eliminado pelas fezes e urina e 35% em calor pela respiração, qual é a produtividade secundária desse ecossistema? Olha só, vou deixar vocês um tempo para fazer essa questão 3 aí e eu vou responder a dúvida do nosso amiguinho na questão 2, tá bom? Olha só. Olha só. Dessa questão aqui, é bom que já pega o gancho aqui e não pegou. Eu tenho 20 mil quilojoules, só que só 13% dessa é aproveitado. Quando eu faço essa conta, eu tenho o resultado 2.600. Só que ele fala que é eliminado ou em fezes, urina ou calor 95%. Então significa que desses 2.600, só 5% que é aproveitado. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou achar 130 quilojoules, tá bom? Para quem não entendeu aí, é isso. Vamos lá, questão 4. Acredito que essa seja a nossa última questão. Na verdade, nem dá tempo da gente resolver. Então, gente, eu recomendo aí que vocês façam aí as atividades. É recomendação, tá? Não é para entregar ainda não. As atividades aqui dessa página de 4 até essa final da página aqui 9, que são questões de porcentagem. Eu não vou pegar fazer todas, por quê? Porque são todas no mesmo estilo. Aí eu vou fazer aquelas que vocês tiverem dúvidas para a gente continuar com a nossa matéria. Beleza? Então é isso aí. E essa parte aqui, vocês vão entender que a gente vai colocar muita financeira nisso aqui, porque a gente entender isso nas ações. Beleza? Então, ó, beijão para vocês. Bom final de semana. Bons estudos aí. E até segunda-feira. Alô.